De maneira geral, a meu ver, o que o Trump está fazendo não é nenhuma surpresa a ninguém. Ele veio para trazer uma disrupção, trazer uma dinâmica mais disruptiva à atual ordem global, ao posicionamento dos Estados Unidos. Ele veio chacoalhar as coisas. Os Estados Unidos, ele não pode perder a sua hegemonia conquistada já há 30 anos. Os Estados Unidos é a única superpotência do mundo que controla o mundo de maneira soft ou hard, no caso de maneira diplomática, econômica ou militar. Ele realmente detém esse controle e com todo esse perigo, a ameaça do crescimento econômico da China e de outras potências regionais, os Estados Unidos e Trump veio com essa narrativa de não deixar a peteca cair deste país, fazendo a América grande de novo. E ele vai fazer tudo o que tiver a seu alcance para conseguir chegar lá, inclusive as tarifas. As tarifas são a sua atual arma, sua atual forma de conseguir o que ele quer. Afinal, os Estados Unidos são a principal economia do mundo e eles conseguem sim impactar o mundo de maneira direta quando ele adiciona essas tarifas altíssimas. A nossa de 50% foi a mais alta já declarada atualmente, desde que houve até a trégua de 90 dias. Então, ele está conseguindo aí tentar conseguir o que ele quer através dessa ameaça. Existe uma teoria muito interessante, eu estava até lendo isso recentemente, chamada Madman Theory, ou a teoria do louco, que é uma teoria que foi cravada pelo Henry Kissinger durante a Guerra Fria, e o Nixon também usava essa teoria bastante para justamente trazer imprevisibilidade ao jogo do tabuleiro geopolítico de xadrez e os demais ali participantes do jogo terem medo e de não saberem qual será o movimento da teoria do louco. No caso, o louco aqui é o Trump, que é muito imprevisível. Então, os países cederem ao que este louco quer por conta da imprevisibilidade. Muitas pessoas acham, eu inclusive acredito que o Trump é um fã dessa Madman Theory. Bom, o presidente Lula, o governo federal no geral, tem falado, né, que é possível negociar e que querem tentar negociar, mas também não tem poupado críticas ao norte-americano. Antes de continuar a rodada, vou chamar um trechinho de uma fala do presidente Lula sobre isso. Vamos ouvir. Eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. É que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. E eu disse ontem para a imprensa, se o Trump morasse no Brasil e ele tentar fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava julgado e poderia ser preso. Cíntia, agora jogo a rodada para você. O que dizer sobre essa fala do presidente Lula? Como que isso ecoa, isso abre prerrogativa para negociação ou vai ali no contrário, mais ou menos do mesmo modus operandi do Trump também? É no mínimo risível quando o presidente diz que ele é um negociador, né? E está mostrando com essa fala exatamente o contrário. Porque alguém que está pretendendo negociar, conseguir aí um lugar de bom senso para eventualmente uma diminuição dessa taxa, faz um pronunciamento desse, se colocando numa briguinha ali de superioridade, dizendo que ele negociou muito mais e que o Trump não fez nem 10% do que ele já negociou, é óbvio que fecha portas para uma conversa de mais alto nível. Quem quer falar com o alto escalão deve se colocar na linguagem de um alto escalão. Então, honestamente, Bia, essa é uma fala infeliz, né? O problema que a gente percebe é que as narrativas estão superando a questão do bem comum, estão superando essa questão, como a Maria bem disse, de ideologias opostas. Nesse jogo de arrebentar a corda, não se está primordiando, não está aí privilegiando o bem-estar da população e a economia. Frases como essa só acirram e impedem diálogos, né? Ou seja, vai na contramão do que a gente espera. Eu lamento, porque isso não é fala de um chefe de Estado. Isso é uma fala de um sindicalista e a gente não está aqui nesse momento esperando esta postura. Ele é o nosso presidente, gostem ou não gostem, então ele deve se colocar nesta posição e fazer uma negociação que vai impactar positivamente a nossa balança, as nossas operações. E concordo, não se pode aceitar imposições que venham infringir a nossa soberania. Isso é inegável, fosse o presidente quem fosse. Mas, se estamos diante de uma tentativa de negociação,
falas desse tipo, com certeza, só acirram os ânimos e nada trazem de bom. Nathalie, o que a gente pode entender dessa parte econômica? Muitos têm falado que é muito prejudicial para os Estados Unidos, né, essas tarifas, inclusive. Tem sido um argumento utilizado, inclusive aqui no Brasil, para tentar reverter essa situação. Mas, no fim, realmente os Estados Unidos vão perder mais, com esse levantamento da CNI, todo mundo perde. Qual que é o entendimento desse cenário? De fato, a gente vai ter uma perda global, né, não só localizada aqui no Brasil, né? Uma vez que a gente mina o comércio internacional, isso até pelas leis mais básicas aí do livre mercado, né? É importante que se tenha esse livre mercado para que justamente todos os países possam integrar esse jogo. Quando você começa a limitar, ou restringir, voltar aí ao que se dizia muito antigamente, né, a gente chamava antigamente das tarifas ricardianas, né, que foi o cálculo baseado, inclusive, que o Trump utilizou para poder negociar e praticar essas tarifas, que é muito defasado, né? Isso acaba fugindo do que é a realidade globalizada hoje. Então, não só o Brasil vai perder, não só os Estados Unidos vai perder, mas todo o comércio internacional está perdendo já. E muitas vezes aqui você tem uma negociação aqui que não existe, né? Não é uma negociação, né? É um jogo, uma tentativa ali de se impor algo que muitas vezes não vai seguir adiante. Você vai ter problemas econômicos e já está tendo problemas econômicos que no curto prazo você consegue até trazer para o mercado interno absorver, só que no longo prazo isso tem que ser revertido, tem que levar até o mercado externo, né? Como eu disse, porque há uma globalização. Então, você consegue, por exemplo, controlar a inflação no curto prazo e não no longo prazo, né? Então, você começa a ter esse tipo de dificuldade na articulação das próprias variáveis macroeconômicas, né? E no longo prazo, você vai ter que voltar a ter esse comércio. E como que a gente vai lidar com isso? Né? Então, isso é muito complicado, é uma situação de perde-perde que a gente fala, tanto para o Brasil como para qualquer realidade internacional hoje. Isadora, o Brasil tem uma história diplomática mais neutra, né, mais tranquila, e esse tipo de narrativa que a gente ouviu agora do presidente Lula sai um pouco dessa linha, na sua opinião? A gente está passando por um momento de escalada desse cenário, né? Essa guerra comercial, ela começou lá atrás, há 6 meses atrás. Eu acredito até que o Brasil poderia ter tido um posicionamento um pouco mais de se preparar sobre esse momento. Eu acho que a gente foi pego de surpresa, mas se a gente tivesse acompanhado mais economicamente e politicamente os últimos passos do Trump, a gente poderia ter previsto que isso chegaria até nós. E esse posicionamento do Lula é uma retórica, né, porque o Brasil ele está acuado. Quando a gente olha para os Estados Unidos como nosso segundo maior parceiro comercial, a gente entende que economicamente não existe uma justificativa plausível para um tarifaço de 50%. Então, quando você pensa nisso, que é uma das maiores tarifas já da história do comércio exterior, né, do mercado internacional, você entende que a gente está literalmente numa luta. Não existe um diálogo, não existe um posicionamento onde algo possa ser acordado e o Brasil está acuado. Porém, a postura do governo no momento, até de seguir numa retórica de nenhum posicionamento, né? Por mais que tenha reuniões, tenha encontros com empresários, com o setor privado, a gente ainda não tem um posicionamento definido e a gente está num debate político, né? Fica um toma lá da cá, onde o Lula se posiciona aqui, o Trump se posiciona lá, e aí quem sofre é o mercado e a gente que fica num movimento constante de insegurança aqui dentro. Por mais que, como a gente falou no começo, existe um reflexo no PIB americano até de se prejudicar um pouco mais do que a gente nesse momento, o mercado brasileiro também está sendo prejudicado, porque a gente já está há alguns dias com essa postura e se sente que tanto o câmbio, commodities, a retração do mercado privado e a pressão do setor privado em cima do governo, ela está muito grande, o que coloca todo mundo numa constante insegurança e um impacto econômico. E aí você vê, agora voltando para o ponto do Lula, que a gente enxerga o Lula, por mais que o Lula tenha nos últimos meses do seu governo tido uma desaprovação, ele conseguiu recuperar um pouco, agora bem pouquinho, a sua credibilidade, mas eu vejo que é muito mais pelo fator de que o brasileiro ele é patriota, ele é nacionalista, e a gente está considerando que o nosso governo deve governar para nós. A gente está vendo o Lula agora com um posicionamento de otimismo, a gente precisa dele, a gente precisa de um bom posicionamento do governo agora. O próprio setor privado está pressionando, mas ao mesmo tempo está respeitando um pouco as diretrizes mais tradicionais desse governo Lula. Porém, não é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver o Lula se posicionando
posicionando numa retórica tão forte. Esse não é o caminho para dialogar com um país que também está com o mesmo embate. A gente precisa, né, saber jogar na maciota e ter uma comunicação um pouco mais interna, até não tão exposta, né, não tão midiática, porque é algo que está impactando a nossa economia como um todo. Então, eu acho que uma posição um pouco mais branda, levando em consideração que a gente ainda tem um tempo para uma tomada de decisão, seria melhor a gente ter uma posição do governo um pouquinho mais democrática.